Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Procuradoria, aqueles que são de fora, enfim, são muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui hoje, nessa tarde, mais um evento do ciclo de palestras de Direito Tributário, de processo tributário, né, coordenado pelo meu querido amigo Rafael Pepe. Eu queria agradecer a sua iniciativa de coordenar esse ciclo. Eu sou testemunha do seu esforço, enfim, da sua dedicação. É uma honra para a Procuradoria receber convidados tão ilustres. Muito obrigada por terem aceito o convite. O doutor Gilson Pacheco, a doutora Cristiana Souza. Eu queria agradecer a todos vocês, convidá-los também para os nossos próximos encontros, né? No dia 5 de outubro, a gente vai ter o próximo evento do ciclo. Acompanhem lá no site da Procuradoria, vocês podem olhar lá no site, a gente tem os próximos eventos, no Facebook da Procuradoria também a gente divulga. Sigam a gente lá nas redes sociais. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Rafael, que vai abrir o evento, e a gente prossegue. Obrigada a todos. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos. É bom ver o auditório cheio, o tema é importante. E cumprimento todo mundo na pessoa do meu querido colega de Procuradoria da Dívida Ativa, Guilherme Socal, nosso processualista. Agradeço também o auxílio dos nossos amigos do Sejur, que é nossa querida procuradora Nathalie. Agradeço também a Ana Beatriz pela dedicação com que tem levado e tem organizado aqui os nossos eventos do ciclo de palestras. Agradeço também, por fim, a presença dos nossos palestrantes, doutor Gilson, nosso colega da PFN, doutora Cristiana, juíza incansável aqui da 11ª Vara de Fazenda Pública. Queria dizer que é uma honra aqui para a Procuradoria recebê-los aqui nesse dia de hoje. Também, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o meu querido colega André Alonso, para que ele presidencie a mesa e apresente os nossos convidados. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Pepe. Boa tarde a todos. Eu sei que é de praxe os agradecimentos, mas eu vou realmente, com toda sinceridade, agradecer ao Pepe pelo convite e pela coordenação desse ciclo de palestras. É um ciclo de palestras com temas academicamente muito relevantes, mas, além disso, bastante relevantes para a atuação do dia a dia da Procuradoria, especialmente as procuradorias vinculadas à matéria tributária. E, além disso, eu tenho prazer de dividir a mesa aqui com o Gilson e com a doutora Cristiana. O Gilson, ele é um colega da Procuradoria da Fazenda. Acho que a gente não trabalhou junto, mas temos vários amigos em comum. E eu acompanho o trabalho dele à distância aqui na PGE, tanto o trabalho na PFN quanto o trabalho acadêmico. Já faço um jabá aqui do livro dele de Incentivos Tributários, acho que a tese de mestrado dele, que é excelente. E a Cristiana, ela tem sido uma grande parceira aqui da Procuradoria nessa tarefa hércula, né, que é tocar a 11ª Vara, tem sempre tido muita abertura institucional aqui com a Procuradoria. Então, meus amigos, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os palestrantes. O Gilson, ele é procurador da Fazenda Nacional, procurador-chefe da Divisão de Acompanhamento Especial da PGFN, que é a 2ª Região, especialista em Direito Tributário, LLM em Direito Corporativo e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, e vai ser o nosso primeiro palestrante. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar os integrantes da mesa, aí, na pessoa do Dr. Rafael. Agradecer as palavras aí carinhosas do Dr. André.
logicamente, por conta de nos conhecemos já há algum tempo e quis ser gentil, mas agradeço de toda forma. Também acompanho o trabalho, é uma pessoa que eu admiro bastante. Boa tarde a todos, mais uma vez, e dizer que é sempre um prazer, né, vir à PGE, um corpo jurídico de excelência. Tenho alguns amigos aqui, inúmeros professores, então fico sempre muito feliz de vir aqui. Temos também alguns professores aqui na plateia, doutor Gustavo, então deixa a gente bem contente, bem feliz. Bom, o tema, né, que vamos debater hoje aqui, fraude à execução fiscal, é um tema bastante polêmico. Para nós, procuradores da Fazenda, procuradores do Estado, faz parte do nosso dia a dia. E antes de adentrar propriamente no tema, me permitam fazer algumas considerações relacionadas a um relatório que o CNJ divulgou recentemente, que é o relatório Justiça em Números, agora de 2018. Todo ano, o CNJ divulga esse estudo anual, né, e divulgou agora recentemente relacionado ao ano base 2017. E traz dados interessantes que têm ligação com o tema da nossa palestra. O primeiro deles é que, em 2017, o Poder Judiciário contava, no final de 2017, com um total de 80 milhões de processos pendentes de baixa. Desses 80 milhões, 53 eram execuções. Desse percentual de 53% de execuções, 74% são execuções fiscais. Ou seja, dá um total de 39% desses 80 milhões de execuções fiscais tramitando no Brasil. Um número considerável, sobretudo pelos resultados que temos, né, com as execuções fiscais. Nós aqui, procuradores da Fazenda, procuradores do Estado, temos na nossa rotina um número infindável de execuções infrutíferas, que infelizmente não chegam a efetivamente satisfação do crédito. Esses números mostram que o grande gargalo do Poder Judiciário atualmente são os processos de execução fiscal. Concentram o maior número de demandas e respondem pelo maior índice de congestionamento, né, do Poder Judiciário e trazem muito pouco efetivamente para a sociedade. Se recupera muito pouco dos valores em execução. Bom, vários são os motivos para essa ineficiência crônica do Poder Judiciário. Do processo executivo. Um dos culpados, naturalmente, né, também é a Procuradoria da Fazenda, que durante muito tempo não se estruturou adequadamente. Então, os exequentes têm uma parcela de culpa. Mas uma outra parcela de culpa, e grande parcela de culpa, também cabe aos devedores, né, que utilizam toda a sorte de expedientes para alienar fraudulentamente bens e deixá-los livres do executivo fiscal. De fato, a alienação fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a execução do crédito, é um problema bastante corriqueiro nas execuções fiscais. E contribui, de certa maneira, decisivamente para esse acúmulo de processos. Isso porque a regra da responsabilidade patrimonial, está lá no 789 e 790 do CPC, dispõe que somente os bens presentes e futuros do devedor devem responder, né, por suas dívidas. Então, com base nisso, muitos devedores, alguns devedores até profissionais, se profissionalizaram nisso, eles conseguem, no período anterior ao ajuizamento, ou logo no início do ajuizamento, se desfazer dos bens para evitar constrições patrimoniais. Bom,
Para a finalidade que nos traz aqui hoje, que é analisar as repercussões dessas alienações fraudulentas nos processos executivos, importa tratar de dois tipos de alienação que estão tipificadas no CPC, que é a alienação, a fraude contra credores e a fraude à execução. Bom, a fraude contra credores é um instituto tipicamente de direito material. E ela está com mais detalhe elencada no próprio Código Civil. Tem poucos artigos falando dela no Código de Processo Civil. Ela consiste basicamente numa diminuição patrimonial dos bens do devedor, né, uma conduta voluntária do devedor, que busca diminuir seu patrimônio para se esquivar das dívidas. Ou seja, ele, de forma fraudulenta, começa a esvaziar o patrimônio, e aí através de atos onerosos ou gratuitos, para que, no momento de execução, seus bens não sejam atingidos. E aí temos vários exemplos, né? Temos doações de bens de pai para filho, temos alienações a preço vil, né? Renúncia à herança. Nós que já atuamos em execuções fiscais, estamos acostumados com a criatividade do devedor. Fato é que o detalhe importante é que não é qualquer alienação, mas sim uma alienação que o leve à insolvência. Então, existem alienações lícitas, né, mesmo existindo dívidas, mas alienações que levem à insolvência, né, seriam fraudulentas. Além desse requisito objetivo, que é a insolvência, conduzir à insolvência do devedor, é preciso também que exista o requisito subjetivo, que é uma conduta voluntária do devedor de se colocar em insolvência, aliada a uma ciência ou potencial ciência por parte do terceiro adquirente. Então, você tem um terceiro adquirente que está comprando um bem, né, de um devedor, e ele sabe, ou ele tem condições de saber que aquele devedor vai se colocar numa situação de insolvência. Não necessariamente é preciso que os dois estejam em conluio, né, mas tem que existir essa ciência por parte do terceiro adquirente. A invalidade ou ineficácia do ato deve ser, né, do ato tipificado como fraude contra credores, deve ser buscada numa ação própria, que é a ação pauliana, né, onde se busca que o bem alienado seja ou possa ser submetido à execução para satisfazer determinada dívida. Vejam, é necessário uma ação própria, e isso é importante para diferenciá-lo, para diferenciar essa espécie da fraude contra a execução. Então, é necessário uma ação própria, que é conhecida como ação pauliana, para que se busque essa invalidade ou ineficácia. Por que invalidade ou ineficácia? Porque há uma divergência aí doutrinária sobre os efeitos da declaração da fraude contra credores. Se levaria à invalidade ou ineficácia do ato. Voltarei ao tema um pouco mais à frente. Esse ato fraudulento, ele nas negociações, nos negócios jurídicos a título gratuito, ele é presumido. Então, se houve uma doação que conduziu o devedor à insolvência, né, e ela se deu totalmente a título gratuito, presume-se que ela foi praticada em fraude contra credores. No caso de negócios onerosos, aí já é preciso que o adquirente tenha ciência que aquele ato, de alguma forma, vai conduzir o devedor à insolvência. A gente tem essas duas hipóteses no artigo 158 e no artigo 159 do Código Civil. Como falei, tem uma divergência aí quanto aos efeitos da declaração do ato, da prática do ato ter se dado com fraude contra credores. Seria uma mera invalidade, seria uma ineficácia. Temos aí doutrinadores defendendo ambas as posições.
Do lado daqueles que defendem que tem uma verdadeira invalidade, nós temos a maioria de doutrinadores civilistas, Caio Mário, Alfredo Buzaide, temos alguns processualistas também, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. Do lado dos que defendem que, na verdade, se tem uma ineficácia, temos aí Humberto Teodoro Júnior, Cândido Rangel Dinamarca, Alexandre Freitas Câmara. A importância, na verdade, não está tão atrelada a essa nomenclatura, porque o fato é que, você considerando que o ato é inválido ou é ineficaz, de toda forma ele vai estar sujeito à execução. Estaria numa divergência apenas de nomenclatura. Eu me filio à corrente da ineficácia, porque a declaração de invalidade devolveria o bem ao patrimônio do devedor, né? Ainda assim, ele seria submetido à execução, mas ele seria devolvido ao patrimônio do devedor, inclusive para que outros credores pudessem atingi-lo, o que não se quer com a declaração de fraude contra credores. O que se quer, na verdade, é que aquele credor que buscou a declaração da fraude consiga submeter aquele bem à execução. Então, a despeito do próprio Código de Processo falar em invalidade e diversos dispositivos do Código Civil também colocarem como invalidade ou anulabilidade, eu me filio àqueles que falam que, no caso, se tem uma ineficácia com relação ao credor. Então, o ato é válido entre o devedor e o adquirente, mas é ineficaz com relação ao credor. O próprio STJ ele tem julgados que falam de ineficácia e também de anulabilidade. Então, assim, a questão ainda é bem confusa, mas, como disse, não tem tanta importância prática, né? Passando já mais para o que nos interessa, que é a fraude à execução. A fraude à execução, no modelo que temos aqui no Brasil, é algo inédito no direito comparado. Não temos algo similar no direito comparado. Embora ela parta do mesmo princípio da fraude contra credores, que é estabelecer uma limitação à alienação, né, de bens do devedor para evitar alienações fraudulentas, ela tem diferenças e características próprias. A principal dessas características é que a fraude à execução ela importa numa violação a direitos do credor e à própria atividade judicante. E, por conta disso, ela é tratada com mais severidade pelo legislador, que, além de estabelecer expressamente a ineficácia, nesse caso, o legislador fala expressamente em ineficácia, ele estabelece sanções também, elencando a fraude à execução como ato atentatório à dignidade da justiça, e também até mesmo como um tipo penal. Então, ato atentatório à dignidade da justiça está no 774, né, do CPC, e tipo penal está lá no 179 do CP. Vejam, como disse, uma das diferenças aí fundamentais é que ela atenta não só contra direitos do credor, como também contra a atividade judicante. Outra diferença é que ela não precisa de uma ação própria. Ela pode ser decretada incidentalmente num processo executivo. Que mais nós, procuradores da Fazenda e procuradores do Estado, imagino, né, nos deparamos muitas vezes com esse tipo de situação e pedimos na própria execução que seja declarado a fraude à execução e se atinja determinado bem. No caso da fraude contra credores, é preciso de uma ação própria e ela sequer pode ser declarada em embargos de terceiro. Tem até a súmula do STJ, a 195, onde está bem claro isso. Então, é uma diferença aí importante. Um dispositivo interessante trazido pelo novo CPC é que estabeleceu um prévio contraditório para que o juiz declare que determinado ato foi praticado com fraude à execução. Então, se intima, né, o terceiro adquirente para que ele fale, ofereça, se quiser, embargos de terceiro em 15 dias, falando lá sobre eventual fraude à execução.
Os incisos do artigo 792 do CPC tratam, né, de várias hipóteses de fraude à execução. Então, tem ali, são 5 ou 6 incisos e temos várias hipóteses. A primeira hipótese é a situação onde tem um bem que é objeto de discussão judicial. Então, é uma discussão sobre a propriedade de um bem, né, ou posse, e aquele bem é alienado no curso desse processo. Então, o 792.1 fala expressamente que, nesse caso, se teria uma hipótese de fraude à execução. Temos aí doutrinadores criticando, porque o artigo 109, também do CPC, seria mais amplo e trata também de alienação de coisa, né, o objeto do processo, no curso do processo. O fato é que temos essas duas disposições, realmente o 109, parágrafo 3º, é mais amplo, mas o 792 também está aí. Segunda e terceira hipótese estão no inciso 2 e 3. São casos onde existe uma averbação, né, de uma execução ou uma averbação de uma penhora no registro de determinado bem. Nesses casos, também, se o bem vem a ser alienado posteriormente, presume-se que há uma fraude à execução. É o 792, inciso 2 e 3. Né? Nesses 3 primeiros casos, não é preciso demonstrar insolvência do devedor. Vejam, tem uma diferença aí fundamental lá para o caso de fraude contra credores, onde era preciso demonstrar insolvência. Né? Nesses 3 primeiros casos, não é preciso demonstrar insolvência. Né? Considera-se que já há uma individualização do bem a ser perseguido posteriormente na execução. Então, como já há um registro, já há uma averbação no registro do bem, ou há uma discussão sobre determinado bem especificamente, já há uma individualização do que vai ser objeto posteriormente da execução. Então, já está identificado e não há que se falar em insolvência para que se considere em fraude à execução. A quarta hipótese é a hipótese mais ampla, é a situação onde o devedor tem uma demanda ajuizada, né, contra si e procede a uma alienação no curso do processo. A alienação é essa que o coloca numa situação de insolvência. Então, vamos imaginar uma situação onde existe uma ação de improbidade, onde se busca a condenação do devedor em R$1 milhão. Ele tem um patrimônio de 2 milhões. Então, a princípio, ele não é insolvente. Mas, no curso do processo, ele promove algumas alienações, ou uma alienação de um determinado bem no valor de R$1.500.000, sobrando apenas 500 mil. Vejam que o que sobrou no patrimônio dele não é suficiente para arcar com aquela futura condenação, se vier a ocorrer. Então, é uma situação onde a alienação no curso do processo pode colocá-lo numa situação de insolvência, então também está previsto como hipótese de fraude à execução. Nesse caso, especificamente, do inciso 4, que é bastante importante, é que o STJ até tem uma súmula sobre o assunto, que é a 375, que é a necessidade de que exista a citação ou a averbação, o registro, né, daquela ação nos registros, ou no RGI, ou no registro lá do DETRAN, com relação ao veículo automotor, né, a averbação daquela ação no registro do bem. Né, então, para que o terceiro não possa alegar boa-fé. Então, ou se tem já a citação do devedor, e aí, a partir desse momento, se ele promover a alienação, essa alienação vai ser considerada em fraude à execução, ou se já tem o registro, né, já tem a averbação no registro do bem. E aí, mesmo que não tenha ocorrido ainda a citação, já se considera também em fraude à execução posterior à alienação que o coloque em insolvência. O último inciso, que é uma cláusula geral, é o que nos leva até a fraude à execução na execução fiscal. O inciso 5, que é o que fala que considera-se
fraude à execução, também nos demais casos previstos em lei. E aí nós temos o famoso 185 do CTN, né, que é o artigo, né, onde reside ali a tipificação da fraude à execução fiscal. Bom, o 185 do CTN, ele, na redação originária, ele exigia, quer dizer, na construção jurisprudencial, né, se exigia para que se considerasse a alienação em fraude à execução a existência de dívida escrita e processo de execução em trâmite. E aí, durante muito tempo, foi assim. Se exigia, então, que tivesse a citação do executado e se aplicava o entendimento do STJ para a fraude à execução em geral, também nas fraudes à execução fiscal. Com a modificação operada pela Lei Complementar 118, em 2005, uma pequena mudança no artigo 185, tirando apenas a expressão em fase de execução, né? Hoje o dispositivo fala crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa, retirou-se em fase de execução. A jurisprudência se viu compelida a revisitar esse tema, e a matéria chegou no STJ, o STJ analisou em recurso repetitivo e decidiu de forma diferente do que vinha decidindo, dizendo que a partir da inscrição em dívida ativa, então, se tem a fraude à execução. Então, de uma forma um pouco diferente da fraude à execução para execução comum, afastando inclusive a súmula 375 lá do STJ, que exige a citação. Então, apenas o STJ fez um corte temporal para que alienações posteriores à entrada em vigor da lei, que foi 9/6/2005, se submetam a esse novo regime, e alienações anteriores só seriam consideradas em fraude à execução no caso de terem ocorrido após a citação do executado. Interessante também é que o STJ, nesse ponto, consignou expressamente que há uma presunção de fraude, uma presunção absoluta de fraude. Ou seja, pouco importa se o terceiro adquirente está de boa fé. O fato é que, se ocorreu alienação após a inscrição em dívida ativa, ela é considerada em fraude à execução fiscal. Essa questão da presunção absoluta é bem interessante, porque isso tem vários julgados posteriores. O STJ deixa consignado expressamente que é irrelevante a questão da boa-fé do terceiro adquirente. Isso é interessante, sobretudo porque o TRF da 4ª Região continua decidindo de forma diferente, dizendo, olha, a presunção ela é relativa e deve ser analisada lá caso a caso, inclusive analisando se o terceiro estava ou não de boa-fé naquele caso concreto. O que tem ocorrido é que os processos chegam no STJ e o STJ reforma essa decisão, dizendo, olha, a presunção é absoluta, é irrelevante a análise da boa-fé ou má-fé do terceiro adquirente. Mas eles ainda continuam decidindo dessa forma. Muitos recursos agora não vão subir mais, né, porque estão de acordo com o paradigma, mas tem ocorrido ainda isso na 4ª Região. Outro ponto interessante é a discussão sobre a solvência ou insolvência do devedor. O devedor, esse ato fraudulento, obviamente, é preciso que o devedor não tenha reservado bens para garantir a execução. Se ele fez alienação posterior à inscrição em dívida ativa, mas manteve bens para garantir a execução, não há fraude à execução. Mas caso ele não tenha reservado bens para para quitação dessas obrigações, aí sim pode-se falar em fraude à execução. Essa análise da solvência, do valor dos bens, ela tem que ser tratada
até a segunda instância, porque o STJ não costuma analisar esse tipo de questão, acaba não passando pela análise da súmula 7, lá, o óbice do revolvimento de fatos e provas. Então, essa discussão tem que ser explorada até no máximo aqui o tribunal, primeira instância e tribunal, porque o STJ não vai conhecer, com raras exceções, né? Porque quando ele quer, ele conhece, né? Mas, na maior parte, ele não vai conhecer. Interessante também o reconhecimento da fraude e execução no caso de sócios que não constam do polo passivo originariamente. Bom, o STJ tem vários julgados onde analisa isso e expressamente já deixou consignado várias vezes, não se considere em fraude, execução ou alienação de bem por parte de sócio que não fazia parte, na época da alienação, do polo passivo. Então, não há como considerá-lo devedor até o momento que ele passa a figurar no polo passivo com o redirecionamento. Até então, não há condição de devedor e, por conseguinte, não há fraude e execução. Vários julgados nesse sentido. O caminho para a fazenda ou ela vai buscar uma ação pauliana ou ela anteriormente, né, tenta buscar a colocação do sócio no polo passivo mais rápido ou numa cautelar fiscal mesmo, onde ela consegue a disponibilidade de todos os bens, inclusive do sócio. Mas esse caminho da execução, primeiro contra a empresa e depois redirecionamento e pugnar pela fraude, não tem tido sucesso no STJ. Outro ponto interessante são as alienações sucessivas de um mesmo bem. Então, o devedor ele aliena em fraude e execução determinado bem e aquele bem vai, antes de ter a decretação de fraude e execução, ele passa por mais 3 ou 4 pessoas. E chega no último adquirente que, mesmo tendo se resguardado de todas as cautelas possíveis, pode ter o bem penhorado. Bom, esse caso é um caso bem interessante e tem despertado aí divergências nos tribunais. Tem decisões aí em vários tribunais respeitando a boa-fé desse último adquirente. Na linha do que o STJ vem decidindo, a situação é de presunção absoluta, como eu disse. E sendo presunção absoluta, mesmo esse quinto adquirente, mesmo estando de boa-fé, mesmo se cercando de todas as cautelas, pode ter o bem penhorado aí em fraude e execução, numa situação que pode levar a algumas injustiças. O fato é que a jurisprudência ainda no STJ se mantém dessa forma. Um último ponto aqui jurisprudencial é a questão da impossibilidade de que a fazenda alegue a fraude e execução em processo no qual ela é executada. Esse caso é um caso que nós temos até um parecer orientando a carreira, e é uma situação onde a fazenda tinha uma execução, né, de um precatório e teve na verdade, aquele precatório foi expedido em favor de um devedor que fez uma cessão. E no momento da execução, a fazenda, na sua defesa, tentou alegar a fraude e execução. O STJ considerou que era uma fraude, como a alegação é de fraude e execução fiscal, ela só poderia ser feita no processo executivo. E remetendo a fazenda para o processo executivo, né? Temos um parecer sobre o caso onde a instituição, né, institucionalmente, nos orientou a aceitar essa tese como correta, dizendo que devemos buscar a penhora na execução fiscal ou um pedido cautelar numa outra ação de conhecimento ordinária. O fato é que, então, o STJ tem um posicionamento de que essa fraude tem que ser... a decretação da fraude tem que ser buscada lá na execução fiscal, como é uma fraude à execução fiscal. O último ponto, já me encaminhando para o final, realmente é uma modificação
legislativa bastante interessante que adveio com a Lei 13.608, de 2018. Ela acrescentou alguns artigos na Lei 10.522 e estabeleceu, dentre outras medidas, a verbação pré-executiva ou a verbação premonitória, facultando a Fazenda que se utilize da certidão de dívida ativa para fazer um registro, né, para fazer uma verbação, né, nos registros de bem. Está lá no artigo 20b, parágrafo 3º da Lei 10.522, 20b, parágrafo 3º, inciso 2. Esse dispositivo tem sido objeto aí de diversos questionamentos, já tem ADI no STF, ainda não está efetivamente valendo, porque tivemos aí duas portarias, uma portaria 33 e a outra portaria, acho que 41 ou 42, que colocaram o início da vigência do dispositivo para 1º de outubro. Então ainda não está valendo, mas a gente já está aí quase no início de outubro, então se não tiver nenhuma outra prorrogação, vai passar a valer. O fato é que tem sido bastante atacado o dispositivo, a pecha de inconstitucional. Nosso entendimento é que não é inconstitucional. Na verdade, ele traz uma novidade que não é tão novidade assim, porque temos outros dispositivos em leis esparsas que colocam a possibilidade de indisponibilidade extrajudicial de bens. Temos a lei lá de liquidação e intervenção em instituição financeira, a lei dos planos de saúde, a lei complementar lá que é a lei orgânica do Tribunal de Contas. Então, todas elas têm hipótese de indisponibilidade extrajudicial. Aqui, no caso, na verdade, é uma indisponibilidade que surge como consectária da averbação. Vejam, já existe, para o caso de débitos inscritos, no caso de alienação que não reserva bens para quitação de dívida, já existe a presunção de fraude, como a gente já mencionou aqui, é 185 do CTN. Essa lei, né, que acrescentou o artigo 20b, né, 20b, 20c, 20d na 10.522, na verdade, veio a trazer uma proteção para os terceiros adquirentes, né, e para a circulação de bens e direitos em geral. É um resguardo, na verdade. Ela vem também dentro de um contexto de diversas medidas que buscam racionalizar a cobrança de créditos. Então, buscando uma maior eficiência, economicidade, razoabilidade, e, na verdade, repete alguns dispositivos que já constam do CPC, né, o 79910, que fala da verbação de ações, né, no registro do bem, o 828, o próprio 85, que fala da ineficácia, lá, da presunção de fraude, o 54.3 da 13.097. Então, assim, o legislador utilizou a indisponibilidade que, na verdade, decorre da averbação, né, um consectário da averbação. De todo modo, a alienação vai ser ineficaz. O que se pretende aqui é antecipar essa ineficácia para dar ciência a credores e proteger eventuais adquirentes. Enfim, meus caros, e aqui já, de fato, me encaminhando para o final, como visto, o processo executivo ele tem, sim, se mostrado aí como um calcanhar de Aquiles, né, não só para os processualistas, mas também para todos nós operadores do direito. Ele, infelizmente, não tem atendido aos seus objetivos. Ele não garante ao credor, né, o que o credor tem direito. E os executivos fiscais são, em grande parcela, os maiores vilões e onde se tem o menor retorno, né, nessa satisfação. Essas modificações do CPC, que estabeleceram novas hipóteses de fraude à execução e até
trazendo para o código teses da jurisprudência, vieram a tentar melhorar um pouco essa crise do processo executivo, né, garantindo ao credor, aí, tentando possibilitar ao credor uma maior satisfação do seu crédito. Essa lei também, que mencionei há pouco, que provocou modificações na 10.522, também vem na mesma linha, né, buscando aí uma maior efetividade, uma maior racionalidade, eficiência, segurança. E, ao contrário do que muitos dizem, não é uma lei que cria um privilégio para a Fazenda. É uma norma que não busca defender os interesses da Fazenda, mas sim interesses de todos nós, cidadãos, contribuintes, né? E aí procuradores, juízes, estudantes, empresários, né? Todos nós, né, que temos que dar nossa cota de contribuição para o cumprimento das funções estatais, e isso se faz através dos tributos. Todos nós temos interesse em que cada um pague somente aquilo que deve pagar e que outros não se escusem no pagamento de tributo através de artifício, ardis, né, fraudes, que acabam sobrecarregando todos os demais, né? Porque, meus caros, a verdade é uma só, a conta tem que fechar. E se alguém está deixando de pagar, outro ou outros vão ter que pagar por aquele ali. Então, eu deixo essa reflexão aí para os senhores. Essa norma é de interesse de todos nós, não é só da Fazenda. Muito obrigado. Bom, continuando aqui a mesa com a debatedora, a doutora Cristina Souza Santos, juíza aqui da 11ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal. Como eu já disse, aproveitar para agradecer aqui pela ajuda dada desde que assumiu também a 11ª Vara. Relativas a questões práticas e realmente em razão da minha experiência mesmo nas varas de dívida ativa, né? E a primeira anotação foi com relação ao artigo 792, parágrafo 3º, que diz o seguinte, e a súmula 375.
Carlos deixou exposto para a gente. O artigo 755, eu gosto muito de ler, assim, sabe? No parágrafo 2º, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor ou no local onde se encontra o bem. A súmula 375 do STJ, ela inicialmente dizia que esse ônus era do credor. E, pelo que eu entendi hoje, com esse parágrafo 2º, esse ônus passa a ser do credor. A comprovação da má-fé passa a ser a comprovação da boa-fé passa a ser do credor. Né? Eu acho que hoje, depois desse parágrafo 2º, a súmula 375, na parte final, ela perde um pouquinho o sentido, que passa a ser o credor, da obrigação do credor comprovar que ele teve boa-fé na hora da aquisição daquele bem. Eu acho que nesse particular, a súmula 375 perde um pouquinho a validade, a importância, né? Porque já que é o credor que tem essa obrigação de comprovar que ele tomou todas as cautelas necessárias para a compra daquele bem, perde um pouquinho. E assim, hoje em dia, né, essa discussão também se aplica, a gente que trabalha muito na prática com isso, ela se aplica mais aos bens que não estão sujeitos ao registro, né? Porque os bens sujeitos ao registro, a gente não tem muita dúvida com relação a isso, né? Com relação à aplicação a créditos não tributários, né? Se a gente, na fraude à execução, né? Estava lendo um pouquinho a doutrina com relação a isso, né? É porque é tanta coisa, né? Que a gente até passa. E aí, eu nos meus estudos sobre isso, eu cheguei à conclusão que o CPC não se aplica, né? Para créditos não tributários. Para créditos não tributários, a gente vai aplicar o CTN. Não é isso? Então, eu omiti propositalmente, mas você agora Mas, enfim, o que acontece? A gente defende institucionalmente que sim, que se aplica o CTN também para créditos não tributários. Mas o que a gente vê é assim, no próprio STJ, é uma tendência a não aplicar um 185 para créditos não tributários. Até mesmo nesse julgado que eu mencionei, até o relator foi o ministro Fux, né? Ele justifica lá um tratamento diferente da fraude à execução fiscal, né, dos créditos públicos, dizendo, olha, como é um crédito tributário, um interesse público, e aí você percebe em vários outros julgados eles usando esse mesmo mote. Então, assim, parece que há uma tendência que o STJ considere que não se aplicaria um 185 para os créditos não tributários. Mas, assim, a gente continua defendendo que se aplica. Mas sabemos que existe esse risco. Uma dúvida minha na hora em que o senhor colocou sobre sócios que não constam do polo passivo, se alienação é considerada fraudulenta ou não antes da citação, esse mesmo posicionamento é adotado quando ele atua na função de gerente também, ainda que ele ocupe a função de gerente na empresa.
esse posicionamento é o mesmo? Ó, eu acho que se ele não estava no polo passivo, ele não teve redirecionamento ainda, né? E aí a gente buscar a responsabilização dele com base no 8.5 eu acho difícil. A gente tenta, mas assim, eu acho arriscado assim, porque tem vários julgados do STJ dizendo, olha, teria que... mas aí eu coloquei ali, existe a possibilidade de tentar e aí que eu acho que vale a pena tentar uma cautelar anterior, né, para tentar já e aí fazer o registro fazer a verbação lá no registro do bem, porque aí não vai ter discussão, olha, já tem aqui, já está registrado, embora ele não estivesse no polo passivo, né, inicialmente, aqui ele tem uma cautelar fiscal, ele já tem disponibilidade dos bens dele também, mas assim, mesmo ele sendo sócio-gerente, ele não constando da CDA, ele não constando do polo passivo, eu acho meio complicado. Mas agora a gente tem até uma orientação institucional ter muito cuidado e não ficar pedindo redirecionamento e buscando essas medidas em face de qualquer um, até para evitar expedientes, né? Isso tumultua o processo. Então a gente tem atuado com mais estratégia, mas assim, não dá também para dizer que nenhum procurador vai fazer. Eu sei que tem procurador que faz, mas eu não faria. Eu não faria. Mas aí eu acho que vai sair do 185. Na verdade, o que eu tenho anotado mesmo de dúvida foram só essas. Assim, colocando uma questão prática que nós vivemos hoje no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a nossa taxa de congestionamento em relação às execuções fiscais, o nosso número total de processos distribuídos é de 60%. Então, atualmente, 60% dos processos do Tribunal de Justiça são execuções fiscais. Isso no estado inteiro, né, nos demais municípios. E nós temos trabalhado bastante mesmo, no sentido de mudar esse quadro, né? Falta bastante caminhada, mas o primeiro passo já foi dado, que é o processo eletrônico, que há alguns anos a gente já vem trabalhando com ele, é a solução, não tem outra, é um caminho sem volta, a digitalização do acervo todo, né? Transformar todos os processos em eletrônicos. No estado, eu trabalho há muito pouco tempo, no município a gente já vinha numa luta há muito tempo para tentar melhorar várias ações conjuntas com a PGM. Agora nós estamos também atuando conjuntamente com a PGE. A PGE hoje, atualmente, tem um grupo muito importante de trabalho, juntamente com os procuradores, nós temos os promotores, nós temos o setor de fiscalização, o setor da fazenda também trabalhando. Recentemente, foi distribuída a primeira medida cautelar fiscal do Estado, que eu não tinha visto em 8 anos no município, nunca tinha visto aqui no Estado do Rio de Janeiro. E o resultado, pelo menos pedagógico, é excelente. Um trabalho conjunto excelente, muito bem orquestrado, porque há necessidade desse trabalho conjunto, né? Porque os devedores, a criatividade deles é tão grande, que nunca acaba, as possibilidades nunca acabam. Eles conseguem, de diversas formas, dar um nó na fiscalização, uma criação de troca de sócios com uma facilidade, com uma agilidade que a gente não consegue acompanhar. E se não houver um trabalho conjunto, a gente vai continuar a levar calote. Como o Dr. Gilson falou, se um paga, o outro vai pagar de alguma forma. E por mais que a gente veja erros na atuação fazendária, excessos na atuação fazendária,
a gente tem que levar em conta que esse dinheiro é nosso e nós pagamos por isso. Na medida em que eu sou funcionários públicos, todos nós pagamos impostos, gente. E se um não paga, o outro vai pagar. E a necessidade desse trabalho conjunto, dessas nossas reuniões acadêmicas, é de uma iniciativa maravilhosa para que a gente possa discutir e, de alguma forma, mostrar à população de que nós precisamos trabalhar conjuntamente e de que a gente precisa fazer com que o mecanismo ande para evitar essas fraudes, né? E eu queria colocar também aberto o debate a vocês, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, passar a doutora Nathalie. Pergunta? Lá atrás? Algum? Boa tarde a todos aí. A respeito do Dr. Gilson, falou sobre a Fazenda, a Lei Complementar 118, que a pessoa já passa a ser devedor na inscrição, não mais na execução. E hoje, na alienação de bem, as escrituras públicas em geral, não são necessárias certidões da Fazenda. Então, a pessoa aliena o imóvel, às vezes a pessoa tem um crédito com moratória, pode ter um crédito parcelado na Fazenda, só que o adquirente, ele é de boa fé. Então, como ele compra um imóvel sem que exista exigência dessas certidões, amanhã ele vai usar a lei da matrícula única para dizer que ele é adquirente de boa fé, ninguém vai pegar o imóvel dele. Então, na verdade, a execução fiscal, como a senhora falou, eu acho que é muito eficaz. Uma ação durante 8 anos, a medida cautelar fiscal, que é uma ação preventiva, e a gente está vendo as pessoas hoje alienando bens, devendo ao fisco, já não chegam os refis aí, né, que são editados a todo momento, e, na verdade, a Fazenda Pública precisa desse dinheiro para a saúde, para a educação, e a gente percebe que, não, apesar da lei complementar e essas mudanças, que o 198 do CTN, o artigo 123 do CTN, que quando a pessoa aliena um bem, ele é oponível à Fazenda Pública, e a gente percebe que isso hoje, nada disso, na prática, a Fazenda consegue recuperar esse bem, porque não existe uma ligação estadual, municipal e federal. Existe uma lei aqui, e no final das contas, a execução é sempre frustrada, as pessoas alienam bens, e é uma coisa que, muitas das vezes, a pessoa, mesmo com uma certidão positiva com efeito negativo, ela pode ter vários bens, então nem sempre é uma fraude. Então você tem que provar que ela tem outros bens para que aquela alienação seja uma alienação de boa-fé. Então eu acho que o 198, 199 do CTN, teve alguns parágrafos que hoje não são informações que são proibidas de dar a qualquer pessoa. São informações hoje, com essas mudanças do CTN, que elas estão, só que não tem uma ligação tanto estadual, federal e municipal. Então a gente vê que é enxugar gelo. E, né, na verdade, a gente precisa hoje fazer com que a Fazenda recupere esses créditos, que as pessoas estão dilapidando, e a ação pauliana, a gente vê que, na prática, isso não funciona, porque tem a lei a lei da matrícula única, que dá ao adquirente de boa-fé, ainda mais quando o doutor disse aí da alienação sucessiva. Imagina, um passando para o outro, vai tirar o bem de uma pessoa que apresentou os documentos, inclusive, os próprios cartórios hoje, eles podem, um exemplo é na hora de você fazer uma escritura pública, você vai consignar no corpo da escritura que existe anotações, mas o RGI, na hora de registrar, aquilo tudo desaparece. Aí amanhã a Fazenda, olha, aquele bem ali, ela não vai ser informada, ele é adquirente de boa-fé. Então, né, na verdade, na prática, a Fazenda está muito aquém de se recuperar crédito, apesar dessas mudanças do CTN, né, que mexeu na lei de falências, né, que, ao contrário, ela ainda perdeu o direito na hora de um crédito, né, o crédito com garantia hoje entra na frente da falência, na falência. Então, tem que haver um elo entre
os poderes para que, de fato, isso funcione, né? Como a gente percebe, a própria ação de uso capião extrajudicial, estava na hora do judiciário criar varas especializadas, possessória, com corpo jurídico, técnico, para que as pessoas tenham, um exemplo, a ação de uso capião. Não, extrajudicial, vai ter gente roubando patrimônio das pessoas e, na verdade... Não, seria... Tudo bem, seria mais isso, na verdade, de que, na verdade, resguardar a fazenda, mas não exigir os documentos, fica em vão, né? Acaba não funcionando. E o doutor Gilson aí falou com propriedade, o 185 veio aí para resgatar, né? Melhorar bastante coisa do CTN, mas precisa que os poderes, através de 198, eles né, façam um elo para poder, né, resguardar a fazenda. Desculpa aí alguma coisa, hein? Contar um pouco dessa experiência lá do uso daquelas penhoras que foram feitas em mais de 5 mil processos. O que eu achei, assim, é uma iniciativa que a gente ainda está engatinhando, mas eu achei bem interessante. Eu tomei conhecimento aí pelos meios de comunicação, mas ele teve um resultado bem legal também. Então, assim, acho legal comentando. Então, dentre as ações que o Tribunal de Justiça, em conjunto com a PGM e com a PGE, estamos tentando tornar mais eficazes as cobranças de crédito da Fazenda Pública, nós, hoje, no Tribunal de Justiça, estamos implementando a inteligência artificial, né? Dentre os meios mais eficazes de tanto localizar o devedor, ainda que a gente não desbloqueie o numerário, é a penhora online. Não tem dúvida de que a penhora online é um dos meios mais eficazes hoje de satisfação do crédito tributário. Ainda que a gente não satisfaça o crédito tributário, que a gente penhore uma conta impenhorável, que a gente penhore valores impenhoráveis, a gente consegue localizar quem a gente não conseguia, né? O devedor não aparece nem por nada, a gente não consegue localizar endereço nenhum, a gente faz uma penhora online, no dia seguinte ele está batendo na nossa porta. Então, hoje em dia, a gente criou um projeto modelo, que foi inicialmente colocado na 12ª Vara de Fazenda Pública, porque a 10ª segunda Vara de Fazenda Pública, que são os créditos tributários de natureza do município, já foi implementado por completo o processo eletrônico, inclusive o fluxo eletrônico. O processo hoje, na 12ª Vara de Fazenda Pública, é todo eletrônico. Então, ele se inicia com a petição inicial, o CITSE, que é dado pelo sistema e que interrompe a prescrição, e ele fica aguardando lá no local indeterminado, praticamente, tá? Eu vou dar a visão prática para vocês, tá? O processo fica num determinado local virtual, aguardando o que vai acontecer, né? Ele vai ficar ali por 30 dias. Então, encontrado o devedor ele vai, dependendo da resposta do AR, o processo vai para locais virtuais diferentes. Citação positiva, ele vai para um determinado local virtual. Citação negativa, ele vai para outro local virtual. Apresentado algum tipo de defesa, seja embargos, exceção de pré-executividade, ele vai para outro local virtual. Esses processos em que a citação foi positiva e não houve manifestação do devedor, a gente aguarda por 30 dias, nada acontecendo, automaticamente essa inteligência artificial entra e faz esse bloqueio online de 7 mil processos. Foi exatamente isso que aconteceu na 12ª Vara de Fazenda Pública, e, por isso, essa
comoção geral. Eu, como não atuo mais na 12ª Vara de Fazenda Pública, a notícia que eu tenho é que hoje o sistema ele filtra as contas salários. Então, não houve bloqueio em conta salário. Por quê? Porque o Bacen dá essa possibilidade de não bloqueio nas contas salários. Contas poupanças com valores abaixo do limite de penhora também. Essa é a notícia que eu tenho. E pode ser que tenha acontecido algum erro, mas a margem de erro foi muito inferior ao sucesso obtido, sabe? E a procura pelo parcelamento, pelo concilia, foi enorme depois desses bloqueios. Eu não sei qual foi a atuação do juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, mas eu acho que a gente, no meu humilde entender aqui, é um crédito que pertence a todos nós. Então, alguém tem que perder para que todos possam ganhar. Então, se houve erro, a gente consegue consertar o erro, né? Mas a gente tem que pensar no benefício maior, que foi a satisfação do crédito para a Fazenda Pública, né? Essa foi uma atuação. E outra coisa muito importante, outra atuação muito importante que foi feita na 12ª de Fazenda Pública foi o desajuizamento de quase 300 mil execuções fiscais. Eles estipularam um valor de alçada e simplesmente desajuizaram essas execuções fiscais e passaram a cobrar extrajudicialmente, por meio do protesto ou da inscrição em SPC e Serasa, coisa que o Estado já faz, né? Se eu não me engano, o Estado já faz isso. Tem alçada também, né? Coisa que o Estado já faz. Que hoje, essas formas de cobrança extrajudiciais, dependendo do valor do crédito, não tem dúvida de que são mais eficazes. Não tem dúvida. A gente não consegue nem debater isso aqui, porque é óbvio que um credor com menos possibilidade, uma inscrição no SPC e Serasa ou um protesto vai causar muito mais prejuízo a ele do que uma execução fiscal, que ele só vai ter o nome delezinho anotado lá no nono distribuidor e mais nada. Uma inscrição, um protesto ou uma anotação no CDL, alguma desses órgãos de proteção ao crédito, vai acabar com o crédito dele e não vai conseguir fazer mais nada, né? Então, é um caminho também a ser percorrido, dentre outros que a gente já vem tentando. O que mais que a gente faz aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Deixa eu pensar. É basicamente isso, né, que a gente tem tentado melhorar a cobrança assim, dos créditos, natureza. O STJ rejeitava retroagir marco temporal para fraude de execução contra o sócio redirecionado. Minha pergunta é se a gente não pode tentar olhar para o artigo 792, eu estava procurando, 792, parágrafo 3º, que fala da desconsideração da personalidade jurídica, e nesse caso o código fala que o marco temporal é a citação da parte originária, não da parte incluída depois, e, com base nisso, aplicar, por analogia, também para os casos de redirecionamento da execução fiscal. Eu não estou falando que redirecionamento é a mesma coisa que incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu sei que isso é uma controvérsia polêmica e eu não cederia tão facilmente assim. Mas será que não dá para a gente tentar aproveitar, por analogia, já que por trás de ambas as hipóteses há esse abuso, a manipulação, para, portanto, fazer com que a fraude retroaja lá para trás? Não, perfeito. O dispositivo fala que retroage a data da citação da pessoa a que se pretende desconsiderar a personalidade, né? Não, acho perfeito. Assim, o que a gente hoje, dentro dessa diferenciação entre
desconsideração e responsabilidade, eu não mencionei porque, assim, na nossa realidade é muito mais comum a responsabilização. Assim, e eu sempre tive muito cuidado também na hora de pedir responsabilização ou redirecionamento, de não misturar as duas coisas, né? Durante muito tempo não tinha muita importância, hoje tem, né? Porque hoje tem um incidente, e aí tem outra discussão se aplica ou não a execução, enfim, não vamos entrar aqui nessa discussão, porque senão a gente vai enveredar por um outro caminho, mas assim, eu acho que a sua colocação é perfeita. Agora, depende dessa premissa que você resolver admitir. Se você enveredar por esse lado, ou se você está convicto que é um caso lá de desconsideração, tranquilo. Eu acho que, agora, se for a responsabilização, eu acho meio arriscado confundir as duas coisas. Eu acho que pode ter consequências. Eu entendo, mas eu procuraria fugir dessa... até institucionalmente, a gente hoje tem orientação também para só buscar desconsideração quando for realmente evitar. E a bola de segurança seria a responsabilização lá do 135. E aí, dentro desse contexto, é que o STJ fala, olha, lá... Entendeu? Mas sua colocação é perfeita. Agora, depende da premissa que você... Boa tarde a todos. Queria fazer também uma pergunta, parabenizando desde já o evento, a organização do evento, os palestras brilhantes, o Dr. Gilson, as considerações também brilhantes e muito pertinentes da doutora Cristiane. Meu nome é Daniel Gudino, sou advogado, ninguém é perfeito, né? E eu tenho uma questão, na verdade, de parabenizar, antes de tudo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que, como muito bem disse a doutora Cristiane, quando há um sonegador quanto mais, ele está onerando os demais que são bons pagadores, né? E somos todos nós, não só servidores públicos, mas também empresários, a sociedade em geral. E eu tenho tido, felizmente, aqui a presença de um procurador muito amigo meu, Daniel Ávila, que sempre nos ilustra bastante aí as medidas que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem tomado para tentar trabalhar de maneira inteligente a cobrança do crédito tributário no âmbito federal. E eu digo isso, eu só vou fazer a pergunta, né, porque a gente percebe que esses números, esses percentuais alarmantes de gargalo no Poder Judiciário, muito se deve em função de um trabalho que não está sendo bem feito no âmbito do agente de cobrança, né? Tem muita execução fiscal que poderia ser resolvida extrajudicialmente, como já foi comentado aqui, pela alçada. Por outro lado, tem muita execução fiscal que é feita por um problema de comunicação entre a própria Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, antes de pensar, como o nosso colega mencionou, em fazer convênios e leis para intercâmbio de informações entre entes federativos diferentes, é importante que os próprios entes daquele mesmo ente se comuniquem corretamente, né? Até para fazer um trabalho de monitoramento de quem é devedor quanto mais, né? Então, a Procuradoria com a Receita, a CEPAS com a TGE e assim sucessivamente, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E aí vem a minha pergunta, né? Ressaltando já a excelência do trabalho que vem sendo feito pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de buscar diversas formas para a liquidação eficaz do crédito tributário, o que o Estado do Rio de Janeiro tem feito concretamente, além do que já foi obviamente mencionado aqui pela doutora Cristiana, desse trabalho, desse esforço conjunto com o Tribunal de Justiça, mas medidas que sejam pré-judiciais, né, que não prejudiciais, tá, gente, mas pré-poder judiciário, ou seja, administrativas, no sentido de melhorar a qualidade do crédito tributário ajuizado. Notem, isso é que é a grande questão. Não é simplesmente dizer, não, temos um gargalo e precisamos dar ferramentas para a PGE, a despeito de qualquer tipo de garantia constitucional, fazer penhora de conta salário, de conta do que for, né? Penhora online. Mas saber o que preventivamente tem sido feito, a exemplo do esforço que vem sendo muito bem conduzido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tem sido feito pela Procuradoria Geral do Estado. Essa é a pergunta e eu agradeço desde já a resposta.
Bom, agradeço a pergunta. Acho que a gente tem algumas limitações que a Nathalie aqui apontou para que a gente fale do trabalho da Procuradoria em relação a alguns limites da legislação eleitoral. Só que, falando de uma forma genérica, a gente já tem limite de ajuizamento há bastante tempo e limite de inscrição. A Procuradoria foi a pioneira, salvo engano, tenho quase certeza disso, acho que a primeira lei estadual, a primeira lei para protesto foi aqui no Rio de Janeiro. A gente está adotando algumas formas internas de divisão de trabalho que deem maior atenção aos grandes devedores e às fraudes estruturadas. A gente tem núcleos que trabalham nisso. Agora, a Procuradoria, a gente também tem que fazer um meia-culpa e não só falar das nossas qualidades. A Procuradoria realmente tem um problema muito grande de comunicação com a Cefaz. Isso eu acho que a gente tem a situação da PGFN é parecida. Não sei se acho que a nossa questão é um pouquinho mais dramática. E tem um problema muito grande de base de dados. A gente realmente está lutando muito para melhorar a nossa base de dados, para que a gente consiga, com uma base de dados mais higienizada, adotar atitudes de cobrança sem judicializar. Acho que o caminho é esse. A Procuradoria da Fazenda, aproveito aqui também, o Daniel acabou de sair, que eu ia aproveitar os dois aqui para elogiar o trabalho deles. Eu acho que é o nosso caminho. Acho que eles estão trilhando um caminho excepcional com a verbação pré-executória, criação de grupos especiais, com a desjudicialização, adotar os parâmetros do STJ, STF, para não recorrer. E eu acho que o caminho é esse. O processo de execução fiscal realmente ele é falido. Nós temos ciência disso. Não adianta mais ficar soberbando o judiciário, entrando com milhões de execuções, milhares de execuções, eu acho que no município talvez milhões, né? Infrutíferas, que só assoberbam. Acho que, como se falou, acho que 60% aqui no Rio de Janeiro do estoque é execução fiscal. Na União também é muito alto. Isso não é mais alto em relação à Fazenda, porque a Fazenda tem adotado essa estratégia. Eu acho que eu ouvi alguma palestra recente que ainda é muito alto em relação, por causa da cobrança dos conselhos regionais, de farmácia e tudo mais. Todos esses conselhos, eles ajuizam tudo ainda. Então, isso acaba limitando um pouco a nossa situação. Mas o caminho é esse mesmo, é o caminho que a Procuradoria tem adotado, e não só para uma questão de justiça fiscal, de divisão equalitária da tributação, mas até um ponto que talvez esteja começando a ser melhor explorado agora, que é o equilíbrio concorrencial. Esses grandes devedores contumazes, eles não afetam só o Estado, a carga tributária como um todo, eles afetam os concorrentes deles. A gente vê isso direto em vários setores aqui, que todo mundo sabe, e que eu não vou evitar comentar pontualmente. Então, acho que esse trabalho ajuda o próprio trabalho dos advogados sérios, das empresas sérias. Eu ia só fazer um acréscimo. A gente também teve, isso não é só voltado para essa área, mas teve uma iniciativa do Procurador-Geral, Leonardo Espíndola, que não está aqui, mas, enfim, de publicar uma resolução sobre recorribilidade das decisões aqui dentro da Procuradoria, invertendo a lógica. Então, agora a gente não pede dispensa para não recorrer, a gente pede dispensa para recorrer em determinadas situações. Então, tem uma dispensa geral em várias hipóteses, né? E eu acho que isso é a ideia também de desafogar o judiciário, enfim, de ir aos tribunais superiores nos casos realmente relevantes. Foi uma iniciativa importante do gabinete. Eu acho assim, na minha opinião, né, deixar claro que o Poder Judiciário é inafastável, né? Existem vários casos, exatamente esses, como devedores contumazes e fraudes estruturadas, que a gente não pode afastar do Judiciário, né? Porque só por meio das medidas coercitivas que a gente pode se utilizar é que a gente consegue combater esse tipo de fraude. Mas a medida cautelar fiscal que a PGE recentemente ajuizou, para essas fraudes estruturadas,
é o melhor caminho, sem dúvida, né? Porque a gente consegue pegar antes, né? Pegar antes o cara. E, nesse caso dessa última agora, o efeito pedagógico foi excelente. Foi excelente. Assim, porque as empresas, eu acho que elas foram pegas tão de surpresa, né? Tão de surpresa que, assim, a procura, os agravos foram vários. Em todos, eles não conseguiram o efeito suspensivo. Foram me procurar para poder reverter algum bloqueio. Eu até reverti no caso de uma das empresas, para ela poder continuar funcionando. Mas, melhor do que recuperar o crédito fiscal, nesse caso, é deixar bem claro que nós estamos começando um trabalho de combate a esse tipo de fraude. E que a gente não está de olhos fechados para isso, porque a crença na impunidade é tão grande que eles vão fazendo e nunca serão pegos. E a gente está de olho, a Procuradoria está de olho nisso, o Judiciário não vai ficar também, não vai deixar de lado esse tipo de fraude, a gente vai tentar combater o máximo possível e vamos tentar melhorar esse trabalho de combate a essas fraudes estruturadas aí, que é o mais importante. Nossos colegas da Fazenda. Eduardo Bionde, advogado, gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando a palestra do professor Gilson e as palavras da doutora Cristiana. Parece-me que ficou superada, ou então se protraiu no tempo, a súmula 375, justamente por conta da evolução do CPC com relação tão somente na parte da comprovação da boa-fé do promitente adquirente. Eu queria saber, justamente, por conta dessa evolução da súmula que nesta parte não se coaduna com o direito atual, ou atualmente com o CPC atual, se não está na hora do STJ fazer uma espécie de overruling através da normativa jurisprudencial. E qual é o trabalho da PGE em relação a essa mudança jurisprudencial? Porque o grande problema é você ter uma súmula que contraria o CPC e alguns juízes aplicando aquela súmula antiga em relação ao entendimento novo, que, na verdade, modificou ou regulamentou a carga dinâmica dessas provas. Bom, como você bem colocou, realmente você tem aí a princípio você tem um confronto entre o que existia na disposição da súmula, no enunciado lá, né, de súmula, e o que tem no novo CPC. Eu acho que o STJ vai acabar revendo, mas as coisas lá mudam numa velocidade, né, um pouco diferente da vida real, assim. Então, eu acho que eles vão acabar analisando de novo, até porque, assim, esse indicativo do novo CPC é um indicativo que o legislador entendeu que era preciso realmente promover algumas mudanças para conferir uma maior efetividade à cobrança, na execução fiscal. No que tange a PFN, a PGFN faz um trabalho de visita constante aos ministros, lá, o pessoal de Brasília, né, tem um pessoal que atua no STJ, tem um pessoal que atua no STF, mas, assim, tem que chegar algum caso lá para que se promova a tentativa lá de modificação ou revogação da súmula. Então, acredito até que vai acontecer, mas, assim, até chegar lá, até porque o novo CPC tem ainda pouco tempo, estão subindo os recursos ainda. Então, ou alguns não estão subindo, né, por conta da súmula, mas vão chegar lá. E talvez o STJ, quer dizer, talvez não, acredito que eles revejam esse caso, mas é mais lento, realmente. Assim, as mudanças são lentas, né? Gilson, você não acha que também a alteração da súmula ela não se dá só em razão da cobrança do crédito tributário,
que de certa forma ela já foi um pouco afastada parcialmente pelo 185 do CTN, mas até mais para a fraude e execução como um todo. E também aproveito para fazer uma pergunta, posso fazer a última pergunta? Em relação à distribuição do ônus de prova para o devedor insolvente e para essa questão da averbação na matrícula, a existência ou não das CDAs, o terceiro adquirente comprovar que, ainda que isso não esteja registrado, os registros públicos não cobrem isso, ele comprovar que diligenciou para a cobrança das certidões, se você enxerga alguma alteração. Não, assim, eu vejo que essa matéria está melhor tratada agora no novo CPC, né? Como a doutora colocou muito bem. Você tem um dispositivo hoje tratando, né, do ônus ali, é um dispositivo novo, você não tinha nada similar no CPC de 73. Mas, assim, nos casos onde o bem é sujeito a registro, cabe, e isso está claro no CPC, tem um artigo que estabelece esse dever para o exequente, cabe ao exequente fazer o registro, né? E ele fazendo o registro, ele se resguarda, e a partir dali você começa a dizer que tem uma presunção de fraude. Nos casos onde o bem não é sujeito a registro, é que você entra nessa outra discussão, né? E aí, realmente, assim, a princípio, você pode até também imaginar que você colocaria um ônus maior sobre o terceiro adquirente. Mas, o contrário, também você submeteria o exequente a quase uma prova diabólica. Então, assim, é um sopesamento complicado, mas só nos casos onde o bem não é sujeito a registro é que caberia o ônus ao adquirente de que ele tomou, né, as medidas, tirou certidões de distribuição de processos, né, para comprovar que, no caso, não havia nenhuma dívida lá em face do devedor originário. Mas eu acho que é um avanço, o novo CPC, nesse ponto, avançou aí. Bom, mais alguma pergunta? Acho que a gente vai encerrar, essa será a última pergunta, razão do tempo. Bom, com relação ao fato de ter hoje o dispositivo mencionando o incidente de consideração, como eu coloquei ali anteriormente, institucionalmente a Procuradoria entende que esse incidente de desconsideração não se aplica aos casos de responsabilidade tributária, né? Então, nesses casos, não se aplicaria o incidente, né? Eu sempre entendi que seria uma responsabilidade solidária, que você poderia direto ir em face do sócio-gerente.
no caso ali da prática de um ato ilícito. Mas é uma matéria que continua ainda muito polêmica, né? Só pelo fato ali de você ter esse dispositivo que menciona, possibilita, né, ou cria um dever de se estabelecer um contraditório através de um incidente, eu acho que não, porque no nosso caso lá a gente continua insistindo, né, na tese de que não se aplica para os casos de responsabilização. Seria só para o caso de desconsideração mesmo, lá com base no artigo 50 do Código Civil. E lá a responsabilidade é solidária, né? Então, acho que não dá para chegar a essa conclusão com base só no fato de ter um 133 lá prevendo a possibilidade do incidente de desconsideração, não. Mas eu acho que é solidária, a minha posição. O Judiciário tem reiteradamente decidido que a responsabilidade é solidária, é desnecessária, é desnecessário o incidente, inclusive o STJ também já tem reiteradamente decidido, isso é mais ou menos unânime, né? E eu acredito que esse novo dispositivo, o 792, é parágrafo 4º, né? Ele não vai se aplicar na matéria tributária, eu acredito que não vinga na matéria tributária, não.